direitos políticos, já ouviu falar? Cidadania? E sobre o direito de ir e vir, já ouviu falar? Aposto que sim! E se eu te falar que todos eles estão ligados, você acredita? Os direitos civis são direitos fundamentais à vida, eles protegem a liberdade dos indivíduos de violações por governos, organizações sociais e particulares e também asseguram a capacidade desses indivíduos de participar na vida civil e política da sociedade e do Estado, sem discriminação ou repressão. Eles também garantem a integridade física e mental, a vida e segurança dos povos, proteção contra discriminação, seja ela de raça, sexo, nacionalidade, orientação sexual, etnia, religião ou deficiência. Os direitos individuais, como privacidade, liberdade de pensamento e de expressão, de religião, de imprensa e de movimento. E além desses, existem muitos outros. Direito político como a possibilidade de participar do exercício do poder político, ou seja, ser cidadão, candidatar-se, votar e ser votado, criar ou filiar-se a partidos políticos, participar de movimentos sociais, dentre outros. Mas é importante lembrar que isso se dá de forma variável de acordo com cada país. Agora que já sabemos o que são direitos civis e políticos, vamos navegar agora um pouco sobre as condições normativas a fim de poder compreender aonde começou a efetivação dos direitos. Então, em 1789, foi marcado por um período na França em que foi a busca dos primeiros direitos que foram concedidos. E esses direitos foram concedidos por meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, por exemplo, sob a época ali em meados do século XIX, influenciou diretamente textos similares, tanto na América quanto na Europa. Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Em seguida, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1948, nós tivemos a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, que veio para garantir direitos universais e direitos básicos para todos os seres humanos. Nessa mesma perspectiva, temos o decreto, que foi de 6 de julho de 1992, o decreto número 592. Então, o que é que esse decreto ele regulamenta? O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. E aí ele vai reconhecer o direito à vida, o direito à não tortura, dentre outras condições. Posteriormente, tivemos um período aqui no Brasil em que foi demarcado como o período da ditadura militar, que iniciou em 1964 e perdurou até 1985. Durante esse período, nós tivemos as grandes restrições de direitos, tanto civis quanto políticos. Então, a partir desse momento, veio a promulgação da Carta Magna em 1988, período este em que ficou demarcado pela grande expansão de direitos, em que nós temos como destaque o artigo 5º, que trata sobre os direitos civis, e o artigo 14, que trata ou versa sobre os direitos políticos. Agora a gente vai falar sobre a história dos direitos civis, surgimento dos direitos civis, para melhor dizer. Primeiramente, houve uma mudança no cenário social que foi possibilitando o surgimento, desenvolvimento, aprimoramento dos direitos sociais e políticos. A exemplo disso, a gente tem o modelo britânico, onde de início, por volta do século XVIII, se deu o surgimento dos direitos civis, que são os direitos ligados à liberdade do cidadão, liberdade de imprensa, liberdade de escolha comercial, enfim. O homem que já participava da vida econômica, ele sente a necessidade de ter acesso a participar da vida pública. Isso só se daria se existisse o direito político, que se deu o seu surgimento durante o século XIX, permitindo que tal trabalhador se organizasse em sindicatos, partidos políticos e fosse eleito.
Só que esse direito era restrito a grupos fechados, ou seja, grupos de elite. Só durante o ano de 1918 que houve o sufrágio universal, ou seja, direito a voto por cidadãos. E, por final, veio os direitos sociais a partir do século XX. A cidadania no Brasil, aqui entendido como conjunto dos direitos civis, políticos e sociais, não se desenvolveu da mesma forma que na Inglaterra. Nós podemos dizer que os direitos começaram a surgir no Brasil com o fim da escravidão, em 1888. Apesar de, a partir de 1850, já existirem leis que tratassem da libertação dos escravos, somente a partir de 1888 é que realmente foi efetivado a libertação dos escravos. Mas você sabia que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão de todos os países do Ocidente? E uma segunda curiosidade, você sabia que apesar da princesa Isabel ter promulgado a Lei Áurea, Zumbi dos Palmares, precursor que veio antes dela, ele foi um grande defensor da libertação dos escravos e por isso o dia de sua morte, o dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Entanto, com a proclamação da República em 1889, atrapalhou aí, poxa. Com a proclamação da República em 1889, todos os projetos da princesa Isabel para reinserir esses escravos à sociedade acabou indo por terra. É tanto que a proclamação naquela época foi tratada como um golpe. Então todos esses escravos que tinha, eles eram deixados de lado, porque foi uma época que houve uma grande imigração europeia para o Brasil. Então ao invés de haver uma contratação, até mesmo em cidades, dos libertos, dos escravos libertos, passou a tomar o lugar dessas pessoas porque acreditavam que os brancos eram mais inteligentes do que os negros. Então essa população foi deixada de lado. Partindo disso, nós temos a criação dos direitos civis no Brasil. Acredita-se que foram os primeiros a surgir, porque ainda no governo Vargas, em todo o mundo começou a surgir uma legislação trabalhista muito forte. Já os direitos sociais começaram a surgir com mais ênfase e de forma que já estava legitimado, estava legislado no governo Vargas, em que em 1943 a reunião de diversas leis trabalhistas possibilitou a criação da consolidação das leis do trabalho. E em segundo momento nós podemos falar retomar sobre os direitos políticos. Os direitos políticos no Brasil, ainda na Primeira República, eles já eram assegurados, só com uma parcela muito pequena da população e não como nós vemos hoje, que é o sufrágio universal. Já no segundo período da era Vargas, esses direitos eles foram extintos, as pessoas não tinham mais direito a voto. Aí já a partir de 1945, com o fim da ditadura Vargas até 1964, as pessoas tiveram muito acesso ao voto. Foi aí, inclusive, que a primeira mulher pôde votar no Brasil. Quando pensamos nos direitos civis no Brasil, somente na Constituição de 88 é que realmente eles são efetivados no artigo 5º e também o artigo 14, que trata sobre os direitos políticos, é que realmente tornou os direitos políticos como nós vemos hoje. Os direitos civis, como já vimos, são aqueles relacionados às liberdades individuais. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 torna-se responsável por garanti-los. Esse trecho da nossa Carta Magna define que, ainda, o artigo 5º contém 78 incisos que objetivam garantir inúmeros direitos civis aos brasileiros e brasileiras pelo simples fato de que eu, você e nós pertencemos à sociedade. Agora, pode parecer um tanto óbvio pelo fato de que esses direitos já são garantidos, mas é importante lembrar que os direitos civis constituem um dos 3 grupos de direitos fundamentais para o funcionamento do nosso Brasil, que são os direitos civis, sociais e políticos. E aí, galera, vocês sabiam? Sabia? Vai saber agora. Que não se deve confundir os direitos civis com os direitos humanos. Vocês sabiam? Vou falar agora. Os direitos civis muitas vezes são englobados pelos direitos humanos, mas isso não quer dizer que eles têm que eles são a mesma coisa, né? Que eles são a mesma coisa. Enquanto os direitos humanos, eles têm uma abrangência internacional, os direitos civis têm limitações nacionais. Entendeu, né? Vamos lá.
Assim, eles só podem ser definidos por um Estado, os direitos civis. Eu acho que eu estou bananando tudo, né? Vocês vão entender, peraí. Eles só podem ser definidos por um Estado para que sejam válidos dentro do território daquele país. Um exemplo disso é o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que no Brasil é permitido, né? Como nós sabemos. No Brasil, na Argentina e no Uruguai. Mas dos nossos vizinhos é zero, isso não existe lá. Não é permitido de forma alguma na Bolívia, no Peru e na Venezuela. Somos vizinhos, mas temos direitos civis diferentes. Show? Assim como Martin Luther King, nós gostaríamos de parafrasear o seu mais famoso discurso, que todos nós também temos um sonho, que o nosso país, todos nós, sejamos tratados com dignidade, independente da nossa religião, Seja na cidade ou no campo, Seja branco ou negro, Independente da sua classe social, somos todos iguais. Então, galera, se você gostou do nosso vídeo, curte, comenta e compartilha. E não esquece de se inscrever no nosso canal. E só para lembrar, a partir de 18 anos, o like é obrigatório. Beleza? Tchau.